E agora, Papo de Psicologia, com a psicoterapeuta Valéria Figueiredo. Olá, estamos aqui mais uma vez para falarmos do Papo de Psicologia. E no papo de hoje, eu abordei preparei um assunto para vocês, que é o medo. O medo, para muitas pessoas, o medo é um sentimento paralisante. Muita gente pensa que o medo não é bom ter medo, que o medo vai deixar você paralisada, que as pessoas fogem do medo. Só que o medo é uma coisa real. O medo está todo dia na nossa vida. E se nós pararmos para analisar, o medo é um sentimento de proteção. Por quê? Vamos um exemplo. Você vem caminhando com a sua vida e de repente surge um fato que pode ser real ou abstrato. E o medo, você sente medo. O que o medo faz com a sua vida? Você para, analisa para seguir adiante. Então, na verdade, o medo é um sentimento muito protetor. Quem não tem medo se lança. Quem não tem medo se coloca em perigo. Então, partindo dessa premissa, é muito importante que tenhamos medo e olhemos o medo como uma coisa positiva, né? Então, você tem medo, você está andando na rua, você está vindo à noite do seu trabalho, ou da sua faculdade, ou da sua academia, e você vem preparar o carro. Existe um lugar onde você vai parar e está escuro. O que acontece? Você sente medo. O mais certo é você sentir medo. E você vai fazer o quê? Você precisa parar, analisar, isso tudo, gente, em frações de segundos, tá? Então, você analisa, olha no entorno e para ou não. Então, esse medo aí foi um sentimento de proteção. Porque se você chega, vai parando, sem olhar, sem pensar, você pode ser assaltado. Então, isso é uma coisa básica, isso é um assunto corriqueiro na nossa vida, né? Do nosso dia a dia, e acontece. Né? Isso e outras coisas. Então é muito importante que nós tenhamos medo e o enfrentemos. O problema do medo é você se paralisar no medo. Se você se paralisa no medo, você vai acabar tendo medo de ter medo. Por quê? Porque você vai se manter estático ali. Por isso que muitas pessoas falam que o medo é um sentimento, que o medo paralisa. E não é. Ele paralisa se você não tiver a coragem de ir adiante. Que como o medo não vem sozinho, ele vem acompanhado de outros sentimentos, de insegurança, preocupação, ele te leva a criar mecanismos de enfrentamento. É preciso que enfrentemos o medo. Então, se você tem medo de cachorro, você vai ter medo de cachorro, você vai olhar o cachorro, você vai se proteger do cachorro. Agora, o problema do medo é que o medo e fobia são três sentimentos muito parecidos. O medo é uma coisa natural do dia a dia, todos nós temos medo, sentimos medo, e uns reagem de uma forma, outros de outra. A fobia. O que é fobia, gente? Fobia é um transtorno. A fobia, ela faz com que você se paralise para determinada ação, porque a fobia, ela precisa de um ato, de um fator, alguma coisa abstrata ou real que te leve a ter aquela fobia. Exemplo, fobia de galinha, fobia de animal com pena. Eu tenho uma amiga que tem pânico, pavor, fobia de animal com pena. Galinha, passarinho. Só que se fosse um medo simples, era fácil de resolver. Só que ela tem uma fobia porque paralisa. Ela não consegue se aproximar, ela grita. E ela não consegue avaliar que aquilo é uma coisa que a galinha não vai atacá-la. Ela não vai se prejudicar pela galinha. Então, ela não consegue ter esse discernimento de que o perigo não é iminente. É um medo, é uma coisa que se criou. Alguma coisa tem que ser avaliada na vida dela para que ela possa tomar atitudes para resolver esse problema. Mesma coisa, medo de dirigir. Muitas pessoas tiram a carteira nacional de habilitação e por um motivo qualquer não conseguem. Às vezes por uma batida, por um acidente, um atropelamento, aquilo paralisa. As pessoas vão se paralisar, então ela não consegue mais pegar no carro para dirigir. Então,
existem hoje muitas escolas, autoescolas, que trabalham com habilitados, trabalham nesse momento de que o condutor ele não consegue pegar no carro, ele paralisa, ele não consegue sair do lugar. Isso é um trabalho, isso é tratável, tá? E o pânico, gente, o pânico é uma coisa que é desenvolvida, é um sentimento que é desenvolvido na vida da pessoa, do ser humano, sem que ele saiba por quê. A fobia existe um motivo, uma causa, seja ela real ou não. Já o pânico é uma coisa completamente abstrata. Não sabe por que aconteceu o pânico. E o pânico, ele mexe com a vida, com a saúde das pessoas. Ele cria mecanismos de batimentos cardíacos. As pessoas sentem sim taquicardia, problemas estomacais, tremedeira e paralisa, não permite que as pessoas sigam adiante na vida delas. Então nós falamos do medo, que é uma coisa normal dentro da normalidade. Nós falamos da fobia, que a fobia é um transtorno. E falamos aqui do pânico. Quando o medo, ele paralisa a pessoa, ele cria uma angústia e as pessoas não conseguem criar mecanismos para sair desse lugar, para conseguir viver adiante. Então é muito importante que a gente crie mecanismos para sair dessa angústia, desse medo e tocar a vida adiante. Valéria, como é que a gente faz para enfrentar o medo? Gente, falar é fácil. Bem fácil. Agora, a gente fazer é difícil, porque é preciso que estejamos dentro desse momento, no lugar do outro. Então, é muito importante que eu acho que acima de tudo, você se conhecer. Você precisa se conhecer, você precisa saber até onde você pode ir, até onde aquilo você vai dar conta sozinho e até onde você precisa solicitar uma ajuda psicológica. Tá? De uma pessoa para te dar esse apoio, para você não consegue dar conta sozinho daquilo? Não. Então busque uma ajuda. Você mesmo vai criar um alerta dentro de você, acender uma luz e diz, vou buscar ajuda. É necessário, tá? Por quê? Tudo que você tem que fazer, como você vai enfrentar esse medo, é acreditar em você, é se lançar. Não deixar que ele paralise. Você tem um medo, você para, avalia e segue adiante. Mesmo que você sinta que às vezes não estou preparada, eu preciso me preparar, eu não vou dar conta disso, mas siga adiante. Porque aí você dá passos à frente, dá passos para trás, mas você vai caminhando. Você não vai se permitir parar naquele lugar. Você não pode ter medo de ter medo. Isso é um problema, tá? Então, importante é que a gente saiba que o medo é um sentimento de proteção. Gente, o corajoso não é aquele que não tem medo, é aquele que sabe lidar com medo, né? É aquele que sente medo e que, ao mesmo tempo, ele enfrenta. Então, é preciso que enfrentemos os nossos medos. Todos nós temos muito, gente. Medo é uma coisa que a gente está rodeado de medo. A nossa vida é rodeada de medo. Nós vivemos numa cidade grande, uma cidade que temos assalto todos os dias. Nós vimos que quantas pessoas na pandemia ficaram com sequela, com medo de sair de casa, né? Transformaram-se às vezes em pânico. Então, muito importante que a gente se dê conta, se autoconheça. Gente, a terapia nesse momento ajuda muito. É preciso que nós estejamos prontos, abertos a nos autoconhecer. O autoconhecimento é a saída, é o nosso tratamento, tá? Porque com isso os sentimentos surgem e você vai dando conta. Isso é viver. Quem não sente medo, quem não sente angústia, os sentimentos eles estão presentes na nossa vida e nós precisamos dar conta deles, não nos paralisar com eles. Então, o que eu tinha que falar para vocês sobre medo. Qualquer coisa podem fazer contato e até uma próxima vez. Obrigada. Papo de Psicologia, com a psicoterapeuta Valéria Figueiredo.